Bom, vamos lá, meu nome é Adriano. Como o Amaury falou, eu sou do setor de tecnologia, junto com o William, mas além de ser do setor de tecnologia, eu tenho formação na área de neurociência e neuropsicologia clínica também. Eu desenvolvo alguns programas de extensão aqui do campus. Um deles que lida com saúde e bem-estar animal, e além da área de saúde e bem-estar animal, também na parte de cursos de extensão, são cursos na área de neurociências, na área de tecnologia, de produção audiovisual, de liderança, administração, contabilidade, ou seja, vários cursos. Tem cursos presenciais e cursos à distância que também fornecem certificado que vale para vocês como horas complementares, né? Então, eu vim aqui hoje falar um pouquinho, eu peço desculpas que eu estava ruim de gripe até ontem, tomei uns remédios, consegui dar uma melhorada, mas eu vim aqui falar um pouquinho das... Eu fechei lá, acho que vou até para um pouquinho, pode? Pode. Um pouquinho. Eu vim aqui falar um pouquinho das neurociências no tocante à aprendizagem, dicas para lidar com a memória e algumas dicas também para a organização de conteúdo para que vocês consigam assimilar de forma melhor. Eu trouxe uns slidezinhos aqui rapidinho, que são parte do curso lá de neurociência mais completo. Eu dei uma enxugada para falar para vocês assim como funciona a nossa memória, né, o que ajuda a memória e o que atrapalha, para que vocês tenham informações de como lidar com ela melhor nos conteúdos que vocês vão ter que aprender. E vou encerrar no final, não sei se alguém aqui já ouviu falar, numa técnica chamada de mapa mental, Mind Mapper. Eu vou falar um pouquinho sobre o mapa mental, que é uma técnica muito recomendada, principalmente agora, para vocês vão ter um bom uso disso, quem souber explorar, né? Então, eu vou começar aqui, eu vou pular algumas coisinhas, que é a apresentação. Isso aqui são livros que eu escrevi, tá, na área de neurociência, Neurociência e Educação 1, Neurociência e Trabalho 2, e esse daqui que é para profissionais da área de saúde. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que são as neurociências, só para vocês entenderem qual o enfoque que vai ser dado aqui, tá? Alguém aqui já ouviu falar sobre neurociência? Neurociências? Sabe o que significa? Está ajudando como funciona, né, nossos pensamentos e como... eu ouvi isso muito num curso que eu fiz e o diretor, né, falava muito como a gente tem que se concentrar e tal. Sim. Na verdade, as neurociências, muito se fala no plural neurociências, porque na verdade é um conjunto de ciências, não é uma disciplina só, né? Então, quem estuda neurociência tem que estudar obrigatoriamente psicologia, neurologia clínica, neuroanatomia, farmacologia, e aí vai para aí afora. Então, é um conjunto de ciências, mas que visa entender o funcionamento do nosso cérebro, por tabela, sistema nervoso central, né? E, lógico, o comportamento que deriva disso. Então, se as nossas memórias são geridas pelo nosso cérebro, ao entender como funciona o cérebro, a gente sabe como as memórias funcionam, como lidar com elas. Então, as neurociências trabalham esse tipo de conhecimento. E aí, eu trouxe aqui justamente um trechinho do curso de lá que fala um pouco sobre a memória, para vocês já irem entendendo como funciona esse processo, né, que vocês vão lidar agora. As memórias, né, ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, vocês não são capazes de formá-las acordados. Né, tudo que vocês aprendem, as aulas que vocês vão assistir, os materiais que vocês vão ler, eles não vão estar fixados na memória em definitivo ainda. A gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, memórias de curto prazo, de longo prazo, já ouviram falar nisso? Alguém? Então, tudo que você lê, tudo que você estudar, que você assistir de aula, de vídeo, vai estar nessas memórias de curto prazo, que você dormiu vai esquecer para o dia seguinte, né? Ela não vai durar muito mais do que 1, 2 dias. E estourando 1 dia e meio, mais ou menos, se for essa sua memória curta for muito boa. E aí, imagine essa memória de curto prazo como se fosse um bloco de rascunho, né? Você passa o dia anotando nesse bloco de rascunho. Quando chega a noite, que você dorme, aí o teu cérebro ele passa limpo esse bloco de rascunho para o definitivo. E aí sim ficam fixadas essas memórias, é o que a gente chama de consolidação.
Então, na verdade, acordado, ninguém tem acesso a essa memória de longa duração, essa memória fixa. Vocês têm acesso às memórias curtas. E aí, ao dormir, esse processo de consolidação ocorre, essa passagem a limpo das memórias. E aí vão ter várias coisas que vão poder ajudar ou prejudicar nessa transferência de memórias, que é o que eu vou falar aqui rapidinho para vocês, tá? Não sei se vocês já ouviram falar também, eu estou repetindo coisas aqui que a gente escuta muito por aí, vê na internet, que a gente tem aquelas fases do sono, fase 1, fase 2, fase REM, não sei se já ouviram falar, fase do sono, fase REM e tal. Então, quando a gente dorme, a gente passa por ciclos, né? Que vai fase 1, fase 2, 3, 4, 5, e aí ele se repete, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, fica a noite inteira assim. Não é que você passa o ciclo e acaba, acorda. Você fica indo e voltando. E aqui em cima é um eletroencefalograma, ou seja, a atividade do cérebro durante cada fase. Então vocês podem reparar que o cérebro não desliga e nem descansa. Ele continua tão ativo quanto acordado. A diferença é que as atividades que ele faz dormindo e as atividades que ele faz acordado são distintas, são diferentes. Ele tem tarefas diferentes, mas ele está funcionando da mesma forma. E nessa fase 5, que é a chamada fase REM, é que é a fase onde as memórias são passadas a limpo, tá? E cada ciclo desse dura mais ou menos 90 minutos. Aí eu vou fazer uma afirmação aqui e vamos ver quem consegue deduzir com base nisso que eu falei aqui, que na fase 5 é que são consolidadas memórias. Existem estudos que isso já é comprovado, de que você dormir junto, numa aglomeração de pessoas, numa república, alguma coisa nesse sentido, ou até dormir mesmo em casal, numa cama de casal, é prejudicial à memória. Alguém consegue deduzir por quê? Dormir junto? Porque o outro fica acordando junto. Um atrapalha o outro? Sim. É porque, assim, as fases, dentre as fases do sono, tem fase onde a pessoa se movimenta. Que a pessoa vira, mexe o braço, faz alguma coisa nesse sentido. E o nosso cérebro, por mais que ele esteja preocupado nas atividades noturnas dele, ele tem um instinto de sobrevivência. Ele fica preocupado nas atividades, mas ele também fica varrendo som, imagem, para saber se tem algo ameaçando o corpo, né? A autopreservação. Então, não existe sono sincronizado. Vamos dormir todo mundo. E dorme, sono sincronizado e passa pelas fases certinhas. Isso não existe. Mesmo que pudesse dormir junto, isso daqui varia. Uma pessoa tem uma fase um pouquinho mais longa, outra menos. Então vai desincronizando. Isso não é síncrono, né? E aí, o que acontece é que quando você dorme em aglomerações ou junto com outra pessoa, você pode estar chegando na fase de consolidar a memória e a pessoa na fase de movimento. Aí o que ela faz? Ela se movimenta, vira na cama, faz qualquer coisa. O teu cérebro, ele pode não te acordar, mas ele para ver se há alguma ameaça, vamos dizer assim. Ele para o trabalho dele para checar. Nisso que ele para checar e depois volta a dormir, ele já perdeu uma consolidação, um ciclo. Então ele já consolidou menos memória, entendeu? Então você diz, mas eu tenho boa memória, mas certamente se dormisse isolado eu teria melhor. Entendeu? É uma regra. Perfeito? Você falou, né? Não é só questão de estar na mesma cama, no mesmo quarto. Às vezes, quem mora em república, essas coisas, o quanto mais se isolar do grupo, melhor na hora de dormir. Né? Bom, vamos lá. O que ajuda? Porque o cérebro tem um monte de rascunhos durante o dia para ele passar a limpo durante a noite. O que ajuda ele a saber o que é importante e o que não é? Ele tem que fazer uma seleção aí. Ele não tem condição de ficar pegando tudo que foi assimilado na memória curta e jogar para a memória longa. Então ele tem alguns critérios, vamos dizer assim, que são esses 4 aqui. O primeiro é envolvimento emocional. Tudo que for vinculado a algo que vocês gostam muito ou odeiam muito, vai ter maior facilidade de assimilação, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, ame ou odeie. Ficar naquele morno não vai colaborar muito, né?
Então, eu aconselho, lógico, achar algo que goste, focar nisso e ir com fé, né? Então, assim, ter envolvimento emocional. Se a matéria, a disciplina em si, ela não é a que mais te agrada, que você busque alguma coisa nela que te agrade e foque, né? Eu não gosto da disciplina em si, mas eu gosto dos momentos de laboratório, eu gosto de... Foca nisso, entendeu? Para tentar criar algum envolvimento emocional para que essas memórias sejam mais assimiladas. Então, tudo que tiver um envolvimento de ódio ou amor vai tender a se sobressair nessa consolidação. A outra coisa é a necessidade de uso, que é o seguinte: você aprendeu uma coisa hoje de manhã, chegou à tarde, você usou num laboratório ou fez um resumo daquilo, você manipulou aquela informação de alguma forma. Então, ela vai tender a estar mais ativa para ser consolidada à noite, né? Aí você diz, mas nem tudo que eu aprendo eu tenho como ir para o laboratório e fazer. Muitas vezes não dá. Que você faça um resumo, que você faça, sabe, uma anotação do que você achou importante, porque isso é manipular a informação. E ao manipular e dar uso a essa informação, ele vai colocar ela na prioridade de consolidação também. Tá? Só lembrando que esse uso tem que ser no mesmo dia. Isso é um ciclo de um dia. É aprender, usar e dormir. Então, se você deixar para fazer o resumo, manipular isso no dia seguinte, você já vai ter menos chance de assimilar, você já vai ter apagado algumas coisas ali. Então, o ideal é estudou, mas eu estudei à tarde, chega à noite antes de dormir, vai lá e dá uma repassada, faz um resuminho, faz um mapa mental, alguma coisa assim, que a gente vai falar aqui, e daí já vai dormir, já consolida aquilo ali. Perfeito? Reverberação, que são as chamadas repetições, que antigamente se chamava decoreba, também é uma outra coisa que é muito funcional. Quem teve a experiência de ficar decorando insistentemente alguma coisa, repetindo, até que não esquece mais, às vezes passa anos e a pessoa ainda consegue lembrar daquilo que decorou lá na infância, né? Porque a reverberação também é muito eficaz. Conforme você repete o mesmo conteúdo no mesmo formato, aí ele tende a assimilar com muita facilidade. Mas essa reverberação, como eu falei, tem que ser no mesmo conteúdo, no mesmo formato e do mesmo jeito. Então é o mesmo texto, ler ele direto. Mudou um pouquinho, já não é reverberação. Tá? E a proximidade com o sono. Então, quem estuda de manhã, dá uma revisada, dá um resumo, mais para a noite, isso vai tender a auxiliar também, porque ela vai estar mais ativada quando você for dormir. Perfeito? Alguma dúvida até aí? Bom, uma coisa que hoje em dia é um problema são os celulares e televisões. Eu sei, estou com a garganta. Celulares e computadores e afins, né, televisores e tudo. O que acontece? Nós temos um hormônio chamado melatonina que ajuda a fazer a regulação daquelas fases do sono. Então, quando a gente tem essas fases aqui, elas são reguladas por várias substâncias que são secretadas no nosso corpo. Só que a melatonina, que é uma das principais, ela só é secretada quando a gente fica sem luz, quando reduz a luz, quando a gente não tem a percepção luminosa mais. Isso é uma herança dos nossos ancestrais, dos homens da caverna. Que você tinha o dia com sol, chegava à noite, era breu, escuridão, caverna, não tinha mais nada. Então, esse era o indicativo para o corpo que tinha que secretar melatonina e preparar o corpo para passar por essas fases do sono. Hoje em dia nós temos luz elétrica, nós temos televisores, celulares que emitem luz, tablet. Todos eles freiam a liberação de melatonina. Então, se você pegar um estudo de quem está olhando para o celular e alguém que não está, este que está olhando, ele não vai ter melatonina como deveria, antes de dormir. E isso vai fazer o quê? Que os primeiros ciclos sejam perdidos, porque ele não vai ter a regulação, ele não vai ter os hormônios que precisa para trabalhar. Então ele vai passar 1, 2 ciclos se regulando para depois começar a fazer o trabalho adequado. Então se perde tempo, se perde ciclos de memória. Então o que se aconselha a fazer? Sempre, todo mundo tem seu hábito. Eu durmo meia-noite, eu durmo 1h, eu durmo 8 da noite. Quando você tem esse hábito e sabe mais ou menos quando é o seu momento de dormir, se aconselha 1h, 1h20 antes, você reduzir luz do ambiente e parar de ficar olhando para o celular e para o tablet.
Que aí você vai passar essa 1 hora secretando melatonina, quando você dormir você vai aproveitar desde o primeiro ciclo de memória, de consolidação. A sua consolidação de memória vai ser mais eficaz. Perfeito? Passando uma série de dicas aqui. Bom, e o que pode prejudicar essa consolidação de memória? A primeira coisa da lista são as drogas, né? Drogas ilícitas e lícitas. Geralmente as drogas, elas interferem em neurotransmissores, né? As drogas químicas ou as drogas lícitas, né? Que falou aqui, Ritalina, benzodiazepinas, que são aqueles remédios para dormir, né? Rivotril, clonazepam, Lexotan, tudo que termina clonazepam, Lexotan, tudo que termina em pan, tan, que tem aquela tarjinha preta, é perigoso. E a própria Ritalina. Essas drogas, elas são neuroestimulantes, algumas, outras neurorelaxantes, mas todas elas afetam a secreção de neurotransmissores. Então, se você faz uso dessas drogas, você diz, pô, dormir que é uma beleza, eu tenho dificuldade para dormir. Tomei um Rivotril, um clonazepam lá, dormi que foi uma beleza. Dormiu, você vai dormir bem, só que as fases do teu sono foram para o espaço. Você vai ter uma fase invertida com outra, uma menor, outra maior, ele não vai conseguir consolidar. Ou seja, você pode ser bom para você ter a sensação de que dormiu bem, mas é ruim porque você não vai ter uma boa consolidação de memória enquanto usar esses remédios. Vale ressaltar que no caso desses remédios clonazepam, Lexotan, Rivotril, que são remédios para dormir, eles são remédios utilizados em emergências e urgências, eles não são remédios de uso contínuo. E muita gente usa de forma contínua. Então ele é altamente danoso. Esses remédios eles foram feitos para situações de emergência. Traumas físicos e psicológicos, obviamente, que tiver um trauma, passar por uma situação muito traumática, vai ter problemas nessa consolidação. Deficiências na alimentação, com toda certeza. Por que eu falo isso? É uma parte que eu tive que pular aqui por uma questão de tempo, que eu vou ser bem rapidinho. O nosso cérebro, para ele sobreviver, ele precisa de açúcar, gordura e oxigênio, basicamente. O oxigênio a gente já respira, já vai ter. Agora, açúcar e gordura, qual é o problema? Você tem muitas pessoas que fazem dietas altamente restritivas. Você não pode abandonar o açúcar, você não pode abandonar a gordura, porque você pode metabolicamente estar bem, mas cognitivamente, de memória, não. O teu cérebro precisa de açúcar e precisa de gordura. Então, isso tem que ser bem dosado, Então, dietas muito restritivas, muito sem orientação, que causem deficiências em gordura e em açúcar, certamente vão te prejudicar o teu aprendizado. Problemas respiratórios, Tem pessoas que têm rinite alérgica, esses problemas, aí chega à noite, fica dando aquelas pequenas apneias, aquelas acordadinhas, lógico que ele não vai fazer todos os ciclos, Então, quem tiver algum problema alérgico tem que tentar controlar, tem que tentar ver o que é possível para minimizar o problema. Doenças neurológicas e problemas do sono em geral. Bom, com relação ao sono, muita gente acha, eu durmo pouco, eu tenho insônia. Não necessariamente. É um equívoco que se repete até hoje por alguns médicos, inclusive. Que eu já canso de ver médicos falando que a pessoa tem que dormir 8 horas, tem que dormir 9 horas. Errado. Na verdade, a gente tem 2 grupos, que são os pequenos dormidores e grandes dormidores. Existem pessoas que não conseguem dormir mais do que 6 horas, 6 horas e meia por dia. Ela dorme 4, dorme 5 horas e meia, 4 horas e meia, 6 horas. Não passa muito disso, ela não consegue. São as chamados os pequenos dormidores. Existem os grandes dormidores, que são o oposto, são aqueles que dormem no mínimo 8. Isso, como que se mede? Se mede não é pelo despertador, porque você pode dormir mais, mas ser obrigado a acordar, Na verdade, isso se mede assim, se te deixar solto, umas férias, alguma coisa, a sua tendência é dormir muito ou dormir pouco. Se mesmo numas férias você dorme pouco e não consegue, se tentar dormir mais te dá dor de cabeça, te dá mal-estar, esse tipo de coisa, você é um pequeno dormidor, você dorme pouco. Se você dorme muito e tentar dormir menos e te dá enjoo, mau humor, dor de cabeça, aí você é um grande dormidor. Agora, se você dorme pouquinho, dorme 4 horas no dia, 5 horas no dia, acorda bem, de bom humor, fala com todo mundo, não tem enxaqueca, não tem dor de cabeça,
você não é insone, você é um pequeno dormidor. Então é errado generalizar e dizer que todo mundo tem que dormir 8 horas. Perfeito? Agora, então o interessante é vocês respeitarem isso. Quem se perceber como um pequeno dormidor, não tenta forçar a dormir mais. É um pequeno dormidor? Está te fazendo bem? Dorme o que o corpo está pedindo. E aproveita o tempo para estudar, para fazer outra atividade. Tá? E com relação ao horário, existem aqueles que são matutinos, extremos e moderados, que são aqueles que dormem muito cedo e acordam muito cedo, naturalmente. Existem os vespertinos, que são aqueles que dormem muito tarde e tendem a acordar tarde, e os indiferentes, que tanto faz. Existe uma diferença de produtividade alta entre esses dois. Quem é matutino, ele acorda no pique. Tá? O gráfico é assim, ele acorda muito cedo e acorda, tô com a mente limpa, estuda tudo, tem uma alta produção. E durante o dia ele vai caindo. Quando chega depois do almoço à tarde, ele está quase se arrastando, já quer dormir de novo. Esse é o matutino. Pode ser muito acentuado ou pouco. Já o vespertino, o gráfico muda. Ele acorda pegando no tranco e vai pegando, sem muita produção de manhã, aí almoça, aí quando chega na hora do almoço ele já começa a dar uns trancos, já pegar melhor. Quando chega à tarde para a noite é que ele está com alta produção. Então, saber jogar com o tempo de sono e com o horário que dorme também é uma chave. Se você sabe que você é matutino, não tente estudar no fim da tarde. Você sabe que é matutino, tem que estudar o máximo de coisas cedo que você puder. E se você for vespertino, o máximo de coisas de noite, de madrugada e no fim da tarde. Certo? Existe uma questão aqui, que é o seguinte: existe as pessoas que realmente são insones, que são aquelas que não conseguem dormir, mas que o corpo pede mais sono, né? Que a pessoa acorda com enxaqueca, passando mal. Aí realmente não é um pequeno dormidor, ela tem insônia. E isso tem que ser tratado, obviamente, porque o sono tem relação direta com a memória. E tem as pessoas que têm hipersonia, que são aquelas pessoas que dormem muito. Se deixar, dorme no meio da aula, dorme no ônibus, dorme em casa, onde ela estiver, ela está dormindo. Uma pessoa que tem hipersonia que também precisa ser tratada, porque ela dorme muito, mas não tem todos os ciclos regulados, né? E uma coisa que afeta muitos de vocês aí na vida noturna dos universitários é a questão de ficar muito tempo sem dormir, né? Se você vira noites, eu fui para a chopada, virei uma noite, virei um sábado, virei de quinta para sexta, e isso se torna uma constante, né? Você tem uma série de deficiências que vão gerar problemas no organismo de todo mundo. Então, a pessoa passar regularmente um tempo sem dormir vai tender a dar problemas de elevação de açúcar, até diabetes. Então, tem pessoas que podem adquirir diabetes em função da falta de sono, de não estar dormindo, de estar virando noite, né? Então, cuidar do sono é sempre muito importante para a memória. Bom, eu falei daqueles remédios, os benzodiazepínicos, né? Que é o famoso Rivotril, Clonazepam, Diazepam, pam. Ele a curto prazo, obrigatoriamente, eles vão diminuir a concentração, falta de coordenação muscular, vão dar náusea, alteração de apetite. Quem come pouco passa a comer muito, quem come muito passa a comer pouco. Visão borrada, euforia, pesadelo. Isso são efeitos de curto prazo deles. E de longo prazo, deterioração geral da saúde, comprometimento cognitivo, problemas comportamentais, fobias, dependência química é o mais grave. Agora, não quer dizer que todo mundo tenha todos os sintomas, mas algum a pessoa vai ter obrigatoriamente, né? Então, quem já toma esse tipo de medicação regularmente tem que fazer procedimentos clínicos para deixar de tomar. E aí, eu vou entrar na questão do mapa mental para finalizar. Só quis dar uma pinceladinha aqui para vocês saberem da importância do sono, né? Algumas pessoas aqui eu vi que já conhecem, né? Já ouviram falar. Que o que acontece, na verdade, as nossas memórias, elas são basicamente associativas. O que significa isso? Que é muito mais fácil lidar, e ela manipula isso internamente no nosso cérebro,
de forma associada uma coisa com outra. Então, pode ter coisa que não tenha relação nenhuma. Por exemplo, o meu aniversário. Aí eu estava na sala de aula, aprendi uma disciplina lá, e naquele momento algo me veio na cabeça que me lembrou o meu aniversário. O que ele faz? Ele associa aniversário com aquela disciplina e puxa o conteúdo para dentro. Ele vai fazendo associações. Então, algo que me lembrou aquilo, em outra ocasião, vai ter um elo para conectar essas memórias, entende? Então, ele vai conectando as memórias dentro do cérebro em pontos de comunicação, de uma com outra. E aí, o mapa mental entra justamente aí. Por quê? Além de nossas memórias serem associativas, elas também são muito visuais. A gente tem áreas do cérebro que são muito fortes em manipulação visual, em cores, imagens, sons, fotografias, em coisas realmente da gente visualizar. Então, melhor do que a gente ficar lendo o conteúdo, muitas vezes é a gente ver o conteúdo, é a gente conseguir visualizar ele de uma forma organizada. E aí é que entra o mapa mental, né? Ele se mostra muito eficaz nisso. Como que ele funciona? Tem gente que utiliza, às vezes, na parede, faz um risque-rabisque grandão, pega aquelas toalhas que usa em restaurante, né, de papel grandona, cola lá na parede para rabiscar na parede, outros fazem sanfona no caderno, mas cada um pode ter a sua forma, descobre a sua forma. Mas o mapa mental, ele parte de um assunto, de um tema que você quer relacionar, e a partir desse tema você vai ramificando as ideias que você tem sobre aquilo, os conhecimentos que você conseguiu. Então você foi numa aula que fala sobre tecnologia, aí você tem tecnologia, celular, computador, internet, isso aqui você ramificou. Aí da internet você tem Facebook, Instagram, não sei o que, você já ramificou de novo. No Facebook você tem postagem, tem isso, tem aquilo, então você vai ramificando os assuntos. Essa é a forma primária que o cérebro trabalha. Então, se você também passa a trabalhar de alguma forma associativa, como esses mapas mentais, você está queimando várias etapas do teu cérebro. Você está facilitando a assimilação dele de todo o conteúdo. Então, como que funciona? É você trabalhar com imagens, você pegar, aconteceu na aula, alguém foi lá e derrubou um copo e molhou o material lá do professor, aí todo mundo riu e tal. Aí você lembra daquele fato que alguém derrubou, aquilo já te traz o assunto que estava sendo dito na hora. Geralmente o cérebro vai associando. Então o que você faz? No seu mapa mental, você coloca um desenhozinho de alguém derrubando um copo. Porque aquilo te remete à lembrança do assunto que estava sendo dito na hora que o acidente ocorreu. Entendeu? Você não precisa estar teorizando para poder lembrar. Você simplesmente vai criando um mapa de como as coisas estão organizadas na sua cabeça. E aí o teu cérebro trabalha disso de forma bem eficaz, né? As formas básicas. O que se faz nos mapas mentais, os elementos básicos, é trabalhar formas. Então, você trabalhar... Eu vou fazer anatomia. Tudo que for neuroanatomia é um triângulo. Tudo que for anatomia pescoço para baixo é um círculo. Tudo você faz formas geométricas diferentes para cada assunto, vamos dizer assim, né? É uma forma de você organizar visualmente o tipo de conteúdo. Desenhos, ícones e fotos são importantes. Então, aquilo que eu falei, de repente, um acidente que aconteceu, uma piadinha que alguém fez, ou um tombo que alguém levou, alguma coisa engraçada que aconteceu, algo que te lembre aquilo, você vai lá e representa graficamente. Né? Se nada te lembrou, tem uma bactéria, não sei o que, você faz ela com carinha de malvada, com chifrinho, não sei o que, e põe ali para te lembrar que aquilo existe, né? Visualmente. As cores também, você pode separar os assuntos por cores, você fazer as ramificações coloridas de acordo com o assunto. E o texto, o grande lance do mapa mental é você não ter texto longo, é você fazer associação de ideias mesmo. Então, às vezes você consegue enxugar o teu conteúdo e ramificando ele de forma que em cada ramo você só tenha uma palavra. Como eu falei aqui, informática, internet, Facebook, postagem. Ou seja, com uma palavra você vai descrevendo basicamente o teu conteúdo todo. Então, isso é a ideia do mapa mental, você conseguir reduzir ao máximo o teu conteúdo para agrupar ele de forma visual que você, ao bater o olho, você já começa a ser remetido àquelas memórias. E isso, quem pegar o hábito de fazer, vai ver que funciona muito, porque é a forma do nosso cérebro trabalhar.
tá? Eu trouxe até um filminho aqui, não tem áudio nem nada, eu cortei, só para vocês verem mais ou menos uma pessoa montando um mapa mental simples, tá? Só para vocês terem uma ideia. Um mapinha mental bem simples. Ele vai mostrar ele vai montar um mapinha sobre saúde, né? O que é bom para a saúde e etc. Aí ele coloca no centro a palavra saúde, que é o tema dele, né? E aí ele vai ramificando a palavra saúde. Ele vai fazer alguns ramos ali coloridos e vai colocar as palavras. Então, olha só. No laranja, a alimentação está diretamente relacionado com saúde. O azul, exercício. O verde, o sono. E o rosa, o controle do estresse. Para uma boa saúde. Aí ele vai pegar cada um desse e vai ramificar novamente. Né? Ó, pilares da boa, colocou o título lá, né? De uma ótima saúde. E aí ele vai, ó, exercício. Aí que tipo de exercício? Aquecimento, exercícios de força, aeróbicos. Tá vendo? Da saúde foi para o ramo exercício, do ramo exercício os itens. E assim ele vai fazendo com tudo. Alimentação, açúcar, aí tem refinado ou de frutas. E assim ele vai. Entende onde eu estou querendo chegar? Vocês não vão precisar resumir grandes textos, vocês vão classificando as informações com palavras-chave. E isso vai, ao bater o olho, você já visualiza o teu conteúdo todo organizado numa folha. Você não fica vendo o conteúdo aos pedaços, entende? E aí aqui ele está mostrando um desmembramento e depois ele vem colocando figuras, né, para lembrar. Então, por exemplo, a saúde para ele é uma maçã. Maçã é sinônimo de saúde para ele. Então o que ele faz? Põe um desenho de uma maçã aqui, vocês vão ver. E assim ele vai, acabando, vai adicionando elementos visuais. Tá? Se para uma pessoa saúde já é outra coisa, já é um outro símbolo, já é uma outra figura que dá essa ideia, coloque essa outra figura. Então, montar esse mapa primeiro é pessoal, não adianta o xerocado também. Isso. É pessoal. Porque pelo que eu estou percebendo, o que você vai montando, você já está fixando. Exatamente. Aí meu coleguinha xeroca, para ele não vai dizer nada. É. Ele vai olhar e vai ter que ler um por um, tentar entender o que você quis dizer com aquilo. Olha só, ele montado aqui cheio de figuras. O único elemento que ele não usou foi que ele não agrupou com formas geométricas. É a única coisa nesse exemplo, mas o ideal é que usem. Então, vocês vão juntar as palavras-chave com os elementos visuais e com a classificação dos conteúdos, essas palavras-chave, que isso daqui é como o cérebro armazena. Então, ao trabalhar assim, você vai ter uma eficiência melhor na assimilação e no teu trabalho. Tá? Significa que você tenha que abandonar os livros e não ler mais nada? Não, mas significa que uma forma de você relembrar conteúdo, de organizar ideias, é muito eficaz. Quem se dedicar em fazer vai ver que é surpreendente. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Quem pesquisar na internet vai achar N tutoriais e coisas ensinando a fazer os mais diversos tipos de mapas mentais e vai achar inclusive aplicativos. Aí eu só vou fazer um parênteses, tá? O ideal do mapa mental é que ele seja feito com canetinha colorida, à mão, na folha de papel. Por quê? Não tem aquela condição de assimilação lá que é o uso da informação? Você fica usando aplicativo para ele montar para você, você não está usando a informação. Ao montar e ter a preocupação de definir qual a palavra que te lembra aquilo e tal, você vai estar aí sim manipulando a informação e isso vai ser muito útil. Então, um conselho meu, quem se identificar com essa ideia, o que eu acho que deveria fazer? Pegou um conteúdo novo da universidade, chega em casa, num momento antes de dormir, no final do dia, vai lá e atualiza o mapa mental daquela disciplina. Faz um por disciplina para você se organizar. Só esse fato de atualizar o mapa mental, se for bem feito, já vai ajudar a assimilar naquele dia. Beleza? Entendeu? Você vai ter muito mais facilidade para estudar. Tá certo? Na hora de dormir, né, meu irmão? Na hora de dormir faz a consolidação. Perfeito? Alguma dúvida?
Bom, eu só vou fazer dar um recadinho. Posso? Só para fechar aqui. Eu saí você ia para falar. pegar para você, não me lembro. Você, uma outra vez que você fez isso para os ingressantes, você falou sobre questão de alimentação, de comer açúcar, que ajudava mais. Então, eu falei Não aqui sei se eu vou falar. da restrição de alimentação, né? Assim, eu saí, lógico, aí eu não peguei não é isso. que ninguém precisa ficar tomando colheres e copos de açúcar. Ah, isso aqui é pro cérebro, toma. Daqui a pouco você tá um redondo, tá igual eu e não nada, né? Então, ao invés de ficar nessa, é só ter a preocupação de ter uma alimentação equilibrada, sem grandes restrições, né? Agora, alimentação. aí eu vou aproveitar e já entrar numa outra seara aqui. Álcool, né, que o nosso diretor aqui falou. O consumo de álcool, mesmo cerveja, ele reduz uma vitamina que é a chamada B1, né? É a vitamina B1, que tem relação direta com memória. Né? Lógico que você vê que quem manguaça demais, logo a primeira coisa que faz é esquecer de tudo, né? Então, mas só que isso pode ser uma coisa crônica. Então você pode ter, não, mas eu bebo tal, isso, aquilo, mas tem uma boa memória. Mas você sabe como seria a sua memória se você não estivesse bebendo regularmente? Né? Você não tem esse parâmetro para dizer que você está bem. Tudo Né? tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser equilibrado. E Essa parte da diversão também faz parte da universidade. Né? É a questão do equilíbrio. Agora, o que eu deixo aqui como recado aí, já pessoal meu, não das neurociências, é o seguinte: eu, Adriano, falando para vocês, vocês estão entrando numa universidade para estudar, fazer cursos na área de saúde, né? Mais do que cursos na área de cinema, na área de jornalismo, são cursos que afetam diretamente a vida de outras pessoas, né? Então, um trabalho odontológico mal feito deforma uma pessoa. Se você fizer um cálculo de anestésico errado, você pode matar uma pessoa, entende? Um laudo, quem é de biomedicina, um laudo equivocado, uma análise equivocada no exame, pode fazer a pessoa ter um tratamento totalmente diferente do que ela precisa. Então, vocês estão afetando diretamente a vida das outras pessoas. Então, mais do que nunca é importante, agora que o diretor falou ali, né, eu só acrescento isso. Vocês têm que ter a consciência de que vocês estão entrando em áreas de estudo que vão ter interferência direta na vida alheia. Então, se você entra naquela de estudar para a prova, estudar para passar, e não estudar para conhecer, para saber, aí é o perigo, né? Você passa, pega o diploma, vai trabalhar no mercado e sai fazendo besteiras por aí afora. Então, acho que cada um pôr a cabeça no lugar, saber dosar a diversão com o estudo, né? Saber os momentos para uma coisa, os momentos para outra, mas tocar o barco e tentar procurar ajuda quando tiver dificuldade, quando não tiver dificuldade, tentar trabalhar da melhor forma possível para que vocês não... E esquecer essa ideia... Aproveitar ao máximo a universidade. 4, 5 anos voam, depois vem a saudade. Depois a gente recebe esses alunos aí com saudade da faculdade. Sim, e eu acho que o foco é outro, né? Assim, na escola você tem um foco de estudar para passar de ano, estudar para prova. Eu acho que aqui você tem que estudar para ser um profissional bom. Você tem que estudar para a sua vida profissional, você tem que estudar para o seu conhecimento. Se você leva isso na brincadeira, realmente fica complicado. Na hora que chega no consultório, você é o paciente, né? E os conhecimentos. Aí já pensou, você está com um paciente lá no meio de uma cirurgia, e agora? O que eu faço? Não. Tá aquele branco naquela situação? Olha a situação. É complicado, né? Mas, pessoal, então eu fico por aqui. Isso aqui foi só um trechinho. Quem que tiver interesse tem cursos de neurociência aí de extensão. É só procurar. Né? Ele ensina também os cursos de audiovisuais. Tá bom? Obrigado. Boa sorte para vocês. Tudo bom.